Olá, meus amigos. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para todos vocês. Nesse vídeo nós vamos falar com relação a Gênesis. Nós vamos fazer uma caminhada pelo livro de Gênesis, onde nós vamos saber o que compõe todos os capítulos, onde todos os capítulos do livro de Gênesis têm uma temática substancial para a gente. E o que Deus colocou no nosso coração, na primeira instância, né, é de fazer essa caminhada por Gênesis para que você possa, através desse estudo, saber, né, o que fala em cada capítulo de Gênesis de uma maneira resumida, tá? Então, nós vamos começar a nossa caminhada nesse primeiro vídeo através, ou melhor dizendo, a partir do prólogo, o prólogo de Gênesis. O prólogo de Gênesis que consta no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. Tá? Então, resumidamente falando, com relação ao prólogo de Gênesis, o nosso texto aqui, o nosso roteiro, diz que, embora escrito em prosa, há também uma dimensão clara, uma dimensão poética clara nesse prólogo da criação. Então, quando nós formos falar de prólogo, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ter a inteira noção da criação das coisas, certo? Antes de tudo isso que nós vemos aqui na Terra de maneira física existir, o antes disso, nós vamos ver e ler a narrativa de como Deus criou cada coisa. E através dessas coisas que foram criadas por Deus, ele já delimita, né, de onde se inicia, aonde termina e a função de cada um aqui nesse planeta, certo? E dando seguimento, né, nós vamos ver que parte dessa poesia consiste na estrutura cuidadosa dessa primeira semana, em que o dia 1 corresponde ao dia 4, o dia 2 corresponde ao dia 5 e o terceiro ao dia 6. Então nós vamos notar que como os dois conjuntos de dias correspondem à Terra, certo? Que era, antes de tudo isso que nós estamos vendo nos dias atuais, desde quando Deus criou tudo, antes de tudo isso ser formado, tá? A Terra era sem forma e vazia. Aí eu paro, né, para dizer o que eu penso a respeito deste a Terra era sem forma e vazia. Para existir o sem forma e vazia, se você pensar juntamente comigo, havia alguma coisa, não é verdade? Para ser sem forma e vazia. E essa coisa que existia, onde porém era sem forma e vazia, de repente, antes desse contexto, existia alguma coisa, não é verdade? Mas nós não vamos nos ater a esses detalhes, mas vamos dar seguimento. Veja bem, os dias 1 a 3 dão forma à Terra, certo? Onde são criados luz, firmamento, terra seca. Enquanto os dias 4 e 6, veja bem aqui, dia 6, a Terra é cheia de conteúdo, tá? Então, o nosso quadro, o nosso conteúdo, não programático, mas depois de lermos e meditarmos desse prólogo, o quadro fica escrito da seguinte forma: dia 1 dos capítulos 1, versículos 3 a 5, luz. No dia 2, capítulo 1, versículos 6 até o 8, firmamento e mares. Dia 3, capítulo 1, versículos de 9 até 13, terra seca, vida vegetal. Dia 4, do capítulo 1, versículo 14 até o 19, sol, lua e estrelas. Dia 5, do capítulo 1, versículo 20 até o 23, firmamento e animais aquáticos. Dia 6, capítulo 1, versículo 24 até o 31,
animais terrestres se alimentam da vida vegetal. Dia 7 do capítulo 2, versículo 2 e 3, Deus descansa do seu trabalho. Beleza? Depois de termos a noção deste quadro de criação, onde Deus faz todas as coisas, certo? Nós observamos e vemos várias ênfases enquanto lemos, certo? Algumas delas são retomadas mais adiante na história bíblica. Deus chama tudo à existência. E aonde que nós podemos ver essa referência bíblica? Lá em Salmos capítulo 33, versículo 6. Em João 1, versículo 1 até o número 3, Deus abençoou tudo o que criou, incluindo o mundo material, chamando tudo de bom. Seres vivos, macho e fêmea, são criados à imagem de Deus e recebem a incumbência de governar o restante da criação. Deus descansou no sétimo dia e o santificou, onde, através disso, estabeleceu-se o padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Então, quando vemos também lá em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 8 até 11, a grande dádiva celestial do descanso para os ex-escravos. E o que isso quer nos dizer? Só para finalizar, que quando o povo de Israel se encontrava cativo na localização egípcia, no estado egípcio, dentro do Egito, eles, como escravos, trabalhavam nos dias como se fosse nos dias de hoje, de segunda a segunda, de domingo a domingo, sem descanso. Mas sendo que lá atrás, quando Deus criou os céus e a terra, a palavra nos alicerça que no sétimo ele descansa do seu trabalho. Sendo assim estabelecido um padrão para os judeus, onde 6 dias trabalho, sétimo dia descanso, certo? E quando estes que outrora foram escravos lá onde, naquele lugar que eu citei, eles entram dentro desse padrão, onde 6 dias trabalho e 7 dias, ou no sétimo dia descanso, certo? E a palavra revelada nos diz que em Deus encontraremos descanso. Ele é o descanso para as nossas vidas. Por que ele é o descanso para as nossas vidas? Porque nele nós encontramos resposta. Quando nós nos permitimos e nos habilitamos em conhecer a pessoa de Jesus Cristo, nele nós encontramos respostas para as inúmeras perguntas. Ele, quando nós lembramos lá de Mateus 11, né, que ele disponibilizou para trocar o seu fardo, que é leve, suave, com o nosso fardo, que é pesado. Não somente e não isoladamente dentro desse exemplo, mas em Deus nós vemos liberdade. Sabe por quê? Porque pelo fato dele enviar o seu Filho para nos salvar, ele veio também para nos devolver liberdade, tá? E esse tema, se nós formos abordar o tema liberdade, nós vamos ter inúmeros exemplos bíblicos, inúmeros exemplos revelados da palavra do Senhor. Mas eu quero deixar testificado, quero deixar destacado aqui para você que Jesus é liberdade. E se você estiver vendo, ouvindo esse vídeo, que você entregue a sua vida para Ele nesse momento, que Ele com certeza está e estará de braços abertos para te receber. Que Deus te abençoe poderosamente.